Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de economia e com uma boa notícia. O Brasil criou mais de 135 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Segundo o Ministério do Trabalho, esse foi o 11º mês seguido com mais contratações do que demissões. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência informou que o país registrou mais um resultado positivo em relação ao mercado de trabalho formal em novembro. O balanço do mês apresentou 1.789.000 admissões e 1.630.000 desligamentos de profissionais com carteira assinada. Apesar de ser o terceiro mês seguido de desaceleração do indicador, a variação ainda é positiva. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2022, houve 2.466.000 contratações a mais do que de demissões no Brasil. O resultado é decorrente de 21.230.000 admissões e de 18.764.000 desligamentos. A sequência positiva do mercado formal de trabalho no Brasil surge em linha com os dados do IBGE, que apontaram que o desemprego ficou no menor nível desde abril de 2015, com 9 milhões de pessoas sem colocação profissional no trimestre encerrado em outubro. Em novembro, os dados apontaram para um saldo positivo de contratações em 3 dos 5 setores econômicos analisados, com destaque novamente para o ramo de serviços, responsável pela abertura de 92.213 postos formais. O comércio também contribuiu para um resultado positivo no mês passado, com 105.969 contratações. Por outro lado, houve corte de vagas nos ramos da indústria, construção e agricultura. Olha, e a notícia ruim é que a gasolina vai ficar mais cara em janeiro. E o motivo é a volta da cobrança dos impostos federais. O retorno do pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis vai elevar o preço da gasolina, do etanol e do diesel nas bombas já no início do ano. De acordo com os cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço do etanol pode subir 26 centavos por litro, o do diesel 33 centavos por litro e a gasolina vai ter o maior reajuste, 69 centavos por litro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Lula, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Os dois tributos são federais. Segundo Haddad, o novo governo precisa de mais tempo para avaliar os impactos da medida. A isenção foi estabelecida pelo governo Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços, mas tem validade até o fim deste mês. Essa reoneração dos tributos vai devolver cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Agora, com a aprovação da PEC da transição, que permite o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família, a previsão de déficit para a União do ano que vem passou de 60 bilhões para 230 bilhões de reais. Então, com a reoneração dos tributos sobre os combustíveis, o cofre público, teoricamente, teria mais dinheiro para honrar com esses compromissos. Olha, e o uso da energia solar no Brasil cresceu mais de 60% em 2022. Segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de janeiro até a metade de dezembro, a potência instalada da fonte solar fotovoltaica saltou de 14,2 para 23 gigawatts. O total inclui usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, equivalendo a 11,2% da matriz elétrica do país.
Em projeções futuras, o ritmo de crescimento tende a ser de praticamente 1 gigawatts por mês, o que pode colocar a fonte na terceira posição da matriz elétrica brasileira. Seguindo esse crescimento, o segmento é beneficiado por incentivos do governo à utilização da fonte. De acordo com a entidade, desde 2012, a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de 116 bilhões de reais em investimentos. Além disso, gerou mais de 690 mil empregos acumulados. Essa fonte energética contribui também com o meio ambiente, já que nesse período de 11 anos evitou a emissão de 31 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. O crescimento da energia solar fortalece a sustentabilidade e a competitividade dos setores produtivos que buscam descarbonizar suas operações com a geração de energia renovável. E os dados prévios do Censo 2022 mostram que a população do Brasil passou dos 207 milhões de habitantes. 207.750.291. Essa é a prévia do número de habitantes no Brasil estipulada pelo censo que está sendo realizado neste ano. Conforme as estimativas que usaram dados coletados até o dia 25 de dezembro, a região sudeste se manteve como a mais populosa do país, com quase 88 milhões de habitantes. Com base nos resultados recentes do Censo Demográfico 2022, os 5 estados mais populosos são São Paulo, com 46.024.937 habitantes. Em seguida, Minas Gerais, com 20.732.660. Na terceira posição vem o Rio de Janeiro, com 16.615.526 pessoas. Depois, o estado da Bahia, com 14.659.023 pessoas. E na quinta posição, o Paraná, que conta com 11.835.379 habitantes. O número total ficou abaixo dos 213 milhões da estimativa de 2021, feita com base no censo de 2010. O motivo da diferença entre as estimativas pode ser algumas, como eventuais problemas nos censos anteriores, as mortes causadas pela pandemia de Covid-19 e a defasagem em relação ao censo de 2010. Os dados coletados nesse período foram entregues pelo IBGE, que é responsável pelo censo, ao Tribunal de Contas da União. Após a entrega ao TCU, as informações serão publicadas no Diário Oficial da União. Segundo a previsão mais recente informada pelo Instituto, os primeiros números definitivos deverão ser conhecidos apenas em março de 2023. O motivo principal foram os sucessivos atrasos na realização da pesquisa. E atenção a esse alerta, nem mesmo os pets estão livres da criminalidade. Nos últimos 2 anos, mais de 8 mil cães foram roubados no Brasil. E para que as famílias se sintam mais seguras, já existem soluções tecnológicas, como por exemplo, um chip que pode ajudar a localizar esses animais. Um dos alvos da violência nas grandes cidades brasileiras é o melhor amigo do homem. De acordo com um levantamento da plataforma Hello Safe Brasil, entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, 8.262 cães foram roubados no país. Isso quer dizer que 8 animais são levados diariamente de suas casas. Mas os responsáveis pela pesquisa afirmaram que a chance desse número ser bem maior por causa da subnotificação, já que muitos donos acreditam que seus cães tenham fugido e não tenham sido levados por criminosos. A pesquisa também apontou que a raça mais procurada pelos ladrões é a Shih Tzu. Em seguida, Pitbull, Spitz alemão, Pug e Pinscher. São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais ocorrências de roubo de cães. Dos mais de 8 mil roubos de pets em quase 2 anos, 1.350 aconteceram em território paulista.
Logo depois aparecem na lista Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Segundo a Hello Safe Brasil, o principal fator para que grande parte das ocorrências tenha sido em cidades paulistas é a maior facilidade de acesso da população aos locais de denúncia, o que pode influenciar no número de registros. Nessa modalidade de crime, o preço dos pets roubados pode variar entre R$ 500 e R$ 4.500. Para tentar coibir a ação dos criminosos, os donos de pets estão tomando precauções baseadas na tecnologia. Algumas clínicas veterinárias na capital paulista estão adotando uma solução inovadora. Chips são implantados nos cães e demais animais para rastrear a sua localização. Qualquer animal, qualquer idade, filhote ou idoso, cão, gato, animal silvestre, pode fazer uso do microchip e é super importante essa identificação. Cada aplicação de microchip, o animal vai ganhar um número, uma numeração, e esse número é para sempre, né? E uma vez que a gente aplica, a gente vai computar tudo no sistema, tá? Na plataforma dessa empresa que tem o microchip, tá? E que vai computar o endereço, o telefone, os contatos do tutor, tá? Inclusive também da clínica e do veterinário que está aplicando. Então, se o proprietário, por exemplo, se o tutor mudar de endereço, a gente vai fazer a atualização também da onde que esse animal está se mudando também. Tá? Então, existe a leitora de microchip que a gente sempre usa. Então, para a gente ter certeza que esse animal está microchipado, a gente precisa de uma leitora especial para saber se realmente está com microchip. Acompanhamos o implante do chip em uma maltês de 12 anos, a Luna, que estava acompanhada por sua tutora Andréia. A doutora Márcia Sonodo explica o procedimento. A aplicação do microchip é bem tranquila, não necessita de anestesia, tá? E é utilizado um aparelho, né? Que é o próprio microchip, né? Ele é estéril e ele já vem com uma agulha e o microchip dentro da agulha, tá? Então a gente tem que aplicar, geralmente a gente aplica na região cervical do pescoço, né? Na região onde tem uma pele protuberante, a gente aplica naquela região. Algumas pessoas também podem aplicar entre as escápulas, né? Que a gente chama de cernilha. Também pode ser aplicado o microchip. Com o dispositivo implantado em seus pets, os tutores ficam mais tranquilos para continuar fazendo o que mais gostam. Brincar e dar carinho e afeto para seus amigos peludos. Me sinto mais segura, porque hoje em dia a gente tem tido bastante caso aí de perda de animal, de roubo, e isso deixa a gente mais tranquila em relação aos nossos filhotinhos e filhinhos nos dias de hoje. Luna é nossa caçulinha, nossa princesa que veio para complementar a família e alegrar a gente. O mais que a gente queria é dar amor e carinho para ela, e ela chegou para isso. O amor pelos pets não tem preço. Afinal, eles são membros da família. E a seguir, Brasil bate recorde de mortes de dengue em 2022. E você vai ver também, copinhos plásticos usados na São Silvestre serão reciclados e vão virar mesas e cadeiras. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue esse ano. No total, foram 987 óbitos. O número é 3 vezes maior do que o registrado no ano de 2021. Com 278 óbitos, São Paulo lidera a lista dos estados que contabilizaram mais mortes pela doença. Em seguida vem Goiás com 154, Paraná com 108, Santa Catarina com 88 e Rio Grande do Sul com 66. Além disso, mais 100 casos permanecem em investigação.
O total de mortes registradas esse ano é 301% mais alto do que em 2021, quando 246 vidas foram perdidas. Antes, o maior número de vítimas fatais havia sido registrado em 2015, quando 986 pessoas morreram em decorrência da doença. Além das mortes, pelo menos 1.400.000 diagnósticos positivos foram identificados no país, número muito superior ao contabilizado em 2021. A região mais afetada em 2022 foi a Centro-Oeste. Em seguida estão as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. No mês passado, a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um alerta sobre a possibilidade do recorde de óbitos ser atingido neste ano. No documento, a entidade também pediu mais atenção às medidas preventivas da doença, como ao combate do mosquito Aedes aegypti. Diversos médicos e especialistas atribuem o recorde de mortes à falta de coordenação no combate à doença. Além disso, eles também destacaram que os fatores ambientais, como as mudanças climáticas e o período maior de chuvas, colaboraram para o avanço do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Uma vacina chamada de Denvaxia foi desenvolvida pela farmacêutica Sanofi para a prevenção da doença. Porém, ela está disponível apenas em clínicas privadas e serve apenas para evitar reinfecções, que costumam ser mais graves. O público que pode tomar o imunizante também é restrito, apenas pessoas de 9 a 45 anos que já foram contaminadas anteriormente. Por isso, não é a principal estratégia de combate ao vírus. Com isso, a mais eficaz e principal forma de evitar a proliferação do mosquito continua sendo os métodos clássicos, que envolvem verificar lugares onde pode haver recipientes com líquidos, como caixas de águas abertas, vasos de plantas, garrafas e pneus, e também eliminar o acúmulo deles. Além disso, é importante não deixar concentrar o lixo e utilizar repelente em áreas de grande exposição a mosquitos. Em caso de sintomas, é importante buscar o atendimento médico para realizar o diagnóstico da doença e receber o tratamento adequado. Geralmente, os sinais envolvem febre, dores de cabeça, dores no corpo, nas articulações e ao redor dos olhos, manchas avermelhadas na pele, enjoos e vômitos. O Ministério da Saúde disse monitorar com atenção a situação epidemiológica da dengue no país e tem investido em ações de combate à doença junto aos estados e aos municípios. Olha só, o número de motoristas dirigindo alcoolizados ou então que se recusaram a fazer o teste do bafômetro em 2022 é o maior registrado em 10 anos no Rio de Janeiro. O índice bateu o recorde da série histórica da Operação Lei Seca, que foi iniciada em 2012. Até o último domingo, foram mais de 33.350 condutores flagrados nas blitzes realizadas no Rio de Janeiro. A marca anterior havia sido registrada em 2012, quando pouco mais de 33.200 motoristas foram multados ou tiveram a carteira de habilitação apreendida. Segundo a Secretaria da Operação Lei Seca, o aumento nas infrações é, em parte, reflexo da ampliação da quantidade de equipes atuando nas ruas, que dobraram este ano. Foram mais de 337 mil ações de fiscalização em 2022. O hábito de consumo em maior escala de bebidas alcoólicas adquirido pelos motoristas durante a pandemia também contribuiu para o aumento da taxa. No final de semana do Natal, 568 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Para o Réveillon, a Lei Seca informou que vai intensificar as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas. E na Suécia, os supermercados feitos exclusivamente para pessoas de baixa renda estão fazendo sucesso. O país enfrenta a inflação mais alta das últimas 4 décadas. No momento em que um dos países mais ricos do mundo passa por uma inflação superior aos 11%, o que acarretou o aumento no preço dos alimentos e da energia, uma esperança surgiu para baratear o custo de vida.
Um supermercado destinado à classe mais baixa e com preços muito mais acessíveis que o convencional virou moda no país escandinavo. Considerada uma empresa social, um dos principais objetivos dos supermercados para a baixa renda é reduzir o desperdício de alimentos. Para isso, ela vende produtos doados por empresas alimentícias. Esses alimentos seriam descartados e, por isso, chegam em um preço muito mais acessível. Assim, os clientes, muitos deles aposentados, desempregados ou novos imigrantes, pagam 1/3 do preço original de cada produto. A rede de supermercados mais barato tem 8 lojas abertas em diversas cidades e atende 25 mil membros. A organização também fornece alimentos para 25 abrigos. Para afiliar-se e ter acesso a descontos de preços, as pessoas precisam ter baixo nível de renda em relação ao restante da população. Segundo os donos de supermercado, o número de clientes entrando em contato para pedir ajuda aumentou, mesmo entre os que têm renda maior que o estabelecido pelo sistema de filiação. O fator curioso é que em um país desenvolvido como a Suécia, não define pobreza pelos padrões adotados em outras partes do mundo, já que pelas estimativas do Banco Mundial, por exemplo, o país praticamente não tem pobres. Por isso, o país utiliza a definição de risco de pobreza da União Europeia. Dessa forma, uma pessoa enfrenta a situação de risco quando vive com menos de 60% da renda média do país. Tendo esse número como base, cerca de 15% da população sueca encontra-se atualmente nessa situação de risco. Olha só, os copos plásticos de água que serão distribuídos aos corredores da São Silvestre deste ano serão reciclados e eles serão transformados em mesas e cadeiras para serem doadas a escolas da capital paulista. Ao longo dos 15 quilômetros de percurso, serão distribuídos aos participantes cerca de 500 mil copos plásticos, que após o consumo da água serão descartados nas vias. Uma equipe vai coletar as embalagens, que serão transportadas até uma unidade de reciclagem para a fabricação da matéria-prima plástica transformada e que depois dará origem a novos produtos. Um dos objetivos é promover a destinação dos resíduos, além de conscientizar o público. Este é o 3º ano da ação. Em 2021, os copos plásticos foram transformados em 1.200 caixas organizadoras, que beneficiaram 6.700 alunos de escolas públicas de São Paulo. Já em 2019, as embalagens viraram 1.800 lixeiras, doadas para escolas públicas do interior do estado. No total, 32 mil pessoas se inscreveram para disputar a tradicional prova de atletismo de rua, que acontece todo dia 31 de dezembro, desde 1925. De São Paulo, Leonardo Félix. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! De 33.200